todos, sejam todos bem-vindos a Bate-Papo com o Guilherme Silva, falando muito de inclusão. Pessoal, agradecer a todo mundo que está chegando aí, tá, pessoal? Quem estiver chegando, dá um oizinho, dá um ok se o áudio estiver bom, tá? Pra gente interagir e começar essa live maravilhosa aí, que estamos começando a temporada 2024, tá? Começando a temporada 2024, e se Deus quiser abençoar todos aí, a gente vai ser um ano maravilhoso com bastante live para vocês. Como eu disse, né, o pessoal que vai chegando aí, dá um oizinho, curtem, compartilhem, tá, pessoal? Passem para mais pessoas aí para estar alcançando e para estar conversando junto conosco, tá? Não deixe de seguir meus canais, tá? Tem o canal no YouTube, Bate-Papo com o Guilherme Silva, meu Instagram aqui, Bate-Papo_com, e meu Facebook, Guilherme Silva também, que a gente está sempre falando em inclusão. Não posso deixar de agradecer também as pessoas que me apoiam, me ajudam aí, tá? Tem pessoas que gostam muito e a gente não pode deixar de estar falando dessas pessoas, tá? Restaurante Mamas Burger aqui em Capão da Canoa, Joel, uma pessoa que está sempre conversando, me apoiando, dizendo para a gente seguir com o que está acontecendo, que está mostrando muito que as pessoas precisam mesmo entender um pouco dessa nossa inclusão. Também, né, não posso deixar de falar de uma pessoa mais que especial, tá? Eu Patrão Barber Shopping, Thiago, em Imbé. Eu Patrão Barber Shopping, na Paraguaçu, em Imbé, na frente do Mercado Super Bom. Um ser humano especial, um anjo de tesouras, como a gente gosta de falar, uma pessoa que atende as crianças atípicas, as crianças especiais, com um carinho enorme. Referência aqui no litoral, tá? Referência. Não posso deixar de falar dele, que é um cara fora de série. Também, meu amigo Bruno Costa, Tatu, meu amigo Regis Tatu também, são pessoas também sensacionais e estão sempre juntos, sempre acompanhando a gente, mostrando que é demais especial na nossa caminhada aí. Hoje também não posso deixar de falar, tá, gente, da Gráfica Rosa, tá? Onde é um pessoal aí que tem um carinho muito grande, meus tios que estão sempre me ajudando, sempre me apoiando a estar fazendo o que estou fazendo hoje aqui, tá? DCLs também, em Santa Terezinha, tá? Então, também é um local, uma gráfica também sensacional. Pessoal, se vocês quiserem fazer um crachá aí, um cordão personalizado, tá? Vocês podem ir lá na DCLs, que é sensacional. Eles têm, assim, ó, um trabalho gigante. Vamos começar, vamos começar, como disse, vou me apresentar para vocês, mas vou tomar mais uma aguinha aqui, a sede está pegando. Como sempre falo para vocês, tá, antes de me apresentar, esse meu projeto, essa live a gente faz para vocês estar entendendo um pouco desse nosso dia a dia. Nosso dia a dia no mundo atípico aí, tentar passar um pouco para vocês. Sempre no jeito mais simples, mais fácil das pessoas entenderem, tá? Então hoje tem essa convidada especial que está chegando aí, tá? Pra gente fazer essa conversa boa, descontraída, ela passar um pouquinho do que ela sabe, do que ela conhece, pra gente começar a interagir. Então tá, pessoal, vou me apresentar para vocês. Meu nome é Guilherme Silva, sou pai de autista, tenho 2 filhos, tá? O Gabriel e o Daniel. O Daniel é um autista de 16 anos, 13 anos no mundão, né? Nesse mundão do autismo, da inclusão, cada vez se superando mais. Então a gente só sabe dizer assim, ó, eu tenho uma coisa para mim, eu sempre falo, levo comigo, gratidão a tudo que acontece na minha vida, porque eu falo, se não é meu filho atípico, hoje eu não estaria aqui com vocês. Então, pessoal, vamos começar então, como eu apresentei para vocês, tá? Mas não podia deixar de falar também de uma associação que eu faço parte aí e tá sempre junto, tá? Associação Autismo Litoral Norte, tá? Então a gente, quem precisar, entra em contato, entra nas redes sociais, que a gente está sempre se ajudando. Vamos lá, pessoal, vamos ver se a internet ajuda, vamos botar essa convidada junto com nós aí para ela se apresentar e depois a gente interagir com muito carinho com vocês. Vamos fazer o convite aqui, vamos ver se... ver o que a internet nos proporciona. Deixa eu não errar a palavra. Olha aí, já chegou, ó. De primeira. Oi. Boa noite, gente. Tudo bom? Tudo bom, Gui?
Tudo certinho? Tá me ouvindo direitinho? Tô te ouvindo. E tu tá me ouvindo? Tá legal? Tudo certinho também, tá ótimo, legal. Imagem boa também, tá super bom, graças a Deus. Show. Então aí, chegou para mostrar um pouco da tua história então, mas primeiro eu quero que tu te apresente. Então, boa noite para todos. Eu tenho, primeiramente, a honra e vou agradecer já no início, vou agradecer no meio e no final esse convite especial aí do Gui. O Gui é um cara que vem se demonstrando assim, um cara muito empático, né, às causas das crianças e indivíduos autistas, pela história que ele tem também, a qual a gente compartilha um pouco, depois eu vou te contar o porquê. E então eu quero agradecer e iniciar esse ano de 2024 abrindo aí as lives do Gui. Eu sou Ana Cristina, sou terapeuta ocupacional, tenho 15 anos de formada, debutei esse ano, hein? Oh, Debutei. E sou uma pessoa extremamente apaixonada, assim, por aquilo que eu faço, pela pessoa que eu me tornei enquanto terapeuta ocupacional também, né? Porque ao longo da vida a gente vai se transformando aí, a gente vai se modificando, que nem uma borboleta. Eu sempre digo isso, né? Borboleta. Tu sabe que o símbolo da nossa profissão, Gui, é uma fênix, na verdade. ressurge das cinzas. O nosso primeiro símbolo, inclusive na TO, era um triângulo, né, que simbolizava o indivíduo. E aí tinha uma pira embaixo com fogo. E quando a gente foi fazer nossas camisetas da profissão, a gente fez elas, tinha lá os nossos formandos, era um desenho de fênix, porque é uma profissão que de um tempo para cá ela vem sido bastante reconhecida, né? E ela é transformadora. É uma profissão que transforma vidas, cara. Pensa tu fazer um negócio desse, sabe? Então, meu Deus, eu me emociono quando eu tenho que falar da terapia ocupacional. Porque tu saber que tu fez parte de uma história, que tu contribuiu para a melhoria da vida de alguém em alguma situação, meu Deus, então é uma coisa de louco falar sobre isso. E falar da terapia ocupacional, por exemplo, né? Muitas pessoas falam assim, o que é isso aí? O que é essa terapia ocupacional? Tem gente que às vezes diz assim, tem colegas que dizem assim, que coisa, né? Tem que estar explicando sempre o que é terapia ocupacional. Mas tu sabe que é maravilhoso explicar o que é terapia ocupacional. Eu nunca me canso de explicar e eu sempre tenho alguma coisa a mais a falar da terapia ocupacional. Então, às vezes a gente começa com uma frasezinha, daqui a pouco eu falo um textão, daqui a pouco eu faço um significado de alguma coisa, assim, sabe? Mas é que as pessoas não têm obrigação de saber o que tu faz. E como o nome da profissão é sugestivo, ocupacional, terapia ocupacional, muitas vezes a gente se depara com umas charadinhas assim, sabe? Tipo, tô sem nada para fazer, eu quero um terapeuta ocupacional. Eu acho que eu preciso de um terapeuta ocupacional porque eu tô aqui sem nada para fazer, eu preciso me ocupar. E na verdade, não é que isso seja errado, né? Só que a gente vai pensar, agora eu vou ensinar vocês a pensar pelo lado certo. Porque a gente só não é ocupacional quando alguma coisa está de errado com a gente. Então a gente precisa pensar o seguinte: primeiramente, somos indivíduos funcionais. Nós nascemos para executar funções. Quando existe alguma coisa dentro das esferas psíquica, emocional, física, sensorial, cognitiva. Quando existe alguma coisa dentro dessas esferas que afetam o nosso lado funcional, nós deixamos de ser ocupacional. E aí entra a terapia ocupacional. Ela entra
entra para auxiliar que o indivíduo busque autonomia, independência para reger a sua vida. Olha que coisa mais linda que é isso aí. Nossa! Não é bonito? Bah. É bonito isso aí, cara. Então eu fico assim, ó, emocionada de falar da terapia ocupacional. E eu gosto de ver colegas também, porque cada um tem um lado muito bonito de enxergar a profissão e de enxergar o nosso fazer, sabe? E dentro da TO existem outros campos. Tem o campo educacional, onde a gente pode trabalhar dentro dessas esferas educacionais, esferas sociais, assistencial. Então tem ali, ó, eu me lembro que quando eu estudava, depois do terceiro semestre a gente vai sendo liberada para os famosos estágios de observação, sabe? E aí, Gui, eu ia para hospital, eu ia para casa geriátrica, eu ia para colônia de dependentes químicos, eu ia para saúde mãe-bebê, ala dos queimados, um dos melhores estágios que eu fiz na minha vida, assim, e que me fez pensar muito na vida, foi dentro do hospital, na ala dos queimados, porque as pessoas se queimavam, tinham um acidente, e aí afetava o membro dominante delas. Não conseguia mais escrever. Na época, eles tinham um famoso, empresário famoso de Porto Alegre, que ele sofreu um acidente e ele perdeu o braço dominante. E aí ele tinha dificuldades de assinar os cheques da empresa com o outro braço. E outra coisa muito importante, sabe o que é? Ele tinha dificuldade de limpar a bunda. Imagina. Então, era a fisionomia dele, quando disse pra gente sobre aquilo que mais incomodava ele depois de ter perdido o braço, limpar a bunda depois de usar o banheiro, isso é o que, né? Isso é funcional, isso é perder a autonomia, isso é necessitar de alguém, né? Para estar fazendo as coisas por ti. Então, eu sempre fui muito assim curiosa. Eu ia para os estágios de observação, eu queria ver como é que era o trabalho com a terceira idade, com os asilados. Eu queria ver como é que era o trabalho com os dependentes químicos na saúde mental. Eu queria ver como é que era o trabalho com as crianças, com os adolescentes. Enfim, então, um pouco da minha trajetória dentro da TO foi isso aí. Eu era uma estudante de administração, eu estava me formando, faltava 6 meses para eu me formar em administração com ênfase em análise de sistemas na PUC. E Tá. aí eu abandonei tudo. Na época eu trabalhava como gerente financeiro numa empresa e abandonei aquilo ali e fui trabalhar como manicure. Fiz um curso de manicure e fui trabalhar num salão lá perto da Zero Hora, em Porto Alegre. Aí eu fazia unha daquelas jornalistas tudo, fazia unha de esposa de jogador de futebol, sabe? E aí eu comecei a desenvolver uma coisa que foi apaixonante, que era... Oi, gente, oi. Eles estão me dando oi ali. Que era de trabalhar com gente. Porque até então eu trabalhava com números, né, com máquinas. Então eu pouco trabalhava com gente. E lá, fazendo a unha delas, eu comecei a aflorar essa questão de tentar ajudar. Porque quando tu é manicure, tu fica escutando histórias de vida de tudo que tipo de gente. E aí tu vai pensando, bah, mas isso eu também já passei por isso. Bah, mas olha só que situação. Aí tu quer dar conselho para a pessoa melhorar, porque no fundo as pessoas querem se ver bem. As pessoas não, o certo, as coisas que a gente mais vê por aí é as pessoas querendo se ver bem. São raras as pessoas que olham para o outro e quer ver o outro mal. Não é o certo.
Tu quer ver as pessoas bem, então tu quer buscar conselho, tu quer fazer diferença. E aí eu trabalhando de manicure, chegava final de semana, a minha avó me chamava para ir lá na casa dela, que ela fazia uns chá para as amigas e me convidava para eu ir fazer a unha delas. Então eu passava o sábado inteiro lá, fazendo pé e mão daquelas senhoras tagarelas que só falavam e tinham história para contar e comiam bolo e tomavam chá. E aí um dia minha tia, que é filha da minha avó, na época ela era jornalista, e aí ela disse para mim assim: "Ô, mana, saiu uma reportagem muito legal sobre terapia ocupacional e vai abrir vestibular no IPA. E eu achei que era a tua cara." E eu, será? O que será que é isso, né? Terapia ocupacional. Aí na época, Gui, peguei minhas coisas, peguei o ônibus, eu morava em Alvorada. Peguei o ônibus, fui para casa e desci na parada da minha casa, tinha uma lan house. E eu desci na lan house e paguei lá 1 hora para eu pesquisar o que era essa terapia ocupacional. Aí lá, sabe o que eu fiz? A inscrição do vestibular. Lá naquela lan house, eu fiz a inscrição do vestibular, mandei por e-mail para minha tia e ela pagou para mim o vestibular, a inscrição. E eu fui fazer. Depois que eu entrei na TO, eu comecei a pesquisar dentro da faculdade o que de fato me ligava a ela. O que eu estou fazendo aqui? Porque nesse meio desse percurso aí, muitos desistiam, porque antigamente, eu vou te ser sincera, tá? Mas antigamente, quem entrava para terapia ocupacional, a maioria das pessoas entravam porque não conseguiram passar na medicina, porque não conseguiram passar na fisioterapia, na psicologia. Aí eu entrando na terapia ocupacional. São raros os profissionais daquela época que escolhiam de fato a terapia ocupacional. Aqueles que escolhiam é porque tinham um exemplo. É porque eu conheci uma terapeuta que me encantou, porque eu conheci a terapeuta de não sei quem que eu quero ser que nem ela. Mas era raro os profissionais que entravam para fazer a faculdade, os alunos, né? E aí, no fim, eu entrei por curiosidade e cada semestre eu dizia para mim mesma: eu quero saber mais sobre isso aqui. Eu quero poder saber mais sobre o que isso aqui me liga a essa profissão, né? E no fim, eu não me vejo fazer outra coisa, né? A não ser terapia ocupacional. Nossa, Nossa, a gente vê a história assim, sabe? Porque é praticamente uma faculdade pronta já, né? Tu tava numa faculdade praticamente pronta já. Sim. E aí simplesmente parar, aí vai começar a fazer uma coisa também que fazer unha. Exato. Não desmerecendo a profissão, né? Manicure, pedicure, mas a gente falando assim. Mas tu muda totalmente o que tu iria fazer e começa essa história aí que a gente, assim, eu te conheço, sei que a tua história não tem nem como elogia, só elogio. Eu vou aproveitar esse gancho porque já sabe que já tem gente já te chamando aqui, né? Já tem os elogios, como a gente diz, né? Vamos procurar aqui para mim não me perder aqui. Porque passa tanta gente aqui que depois depois não mostra, mas não comentou, não falou isso, não falou aquilo. Diz, gente, se eu não chegar em todo mundo, eu vou falar o nome de quem tá aqui, tá? Se fugir alguém, depois a gente apanha. Isso é normal. Vai achar aqui, meu Deus. Vai fugir alguém, com certeza. Mas vamos pegar aqui. Vamos voltando de novo aí, vamos escrevendo de novo pra gente puxar. Vamos escrevendo que a gente vai puxando. Se eu tô puxando. Mas, Gui, vai falando. Tu sabe que assim, dentro da TO, na época, eu era bolsista do ProUni, né? Porque assim, quando eu fazia faculdade na PUC, eu pagava a minha faculdade. Porque eu tinha um bom salário, né? Eu era gerente financeiro. E aí eu pagava minha faculdade na PUC. E quando eu fui fazer a faculdade de TO,
eu não conseguia pagar, né? Eu não conseguia pagar porque na época era muito alta a mensalidade. Então, eu entrei pela bolsa do ProUni. Sim. E naquela época, quando tu entrava por essas bolsas assim governamentais, não tinha essa de tu fazer menos cadeira ou então tu, tu não. Ah, aconteceu alguma coisa, tu tranca. Não, senão tu ia perder. E aí eu estava no terceiro semestre, eu estava indo para o terceiro semestre, Gui. O IPA lá é uma lomba. E eu subia aquela lomba, eu tinha uma colega, a Sam. Meu Deus do céu, a Sam morava em Alvorada junto comigo, a gente pegava o ônibus, ia de Alvorada para Porto Alegre todo santo dia. A nossa aula era de segunda a sexta e sábado de manhã. E tinha aulas, tinha cadeiras assim que a gente fazia, por exemplo, teve um semestre que a gente tinha de tarde também, estudava desde a 1 da tarde, nas quintas-feiras. E aí teve um dia que a gente estava subindo a lomba e eu caí e rompi o tendão do tornozelo. Nossa. E aí tá, comecei a tomar anti-inflamatório, antibiótico, né? E a dor não passava nunca. E o médico sempre disse para mim, ó, é até tantos dias, depois de 15 dias, não toma. E eu segui tomando aquilo continuadamente. O que aconteceu? O medicamento cortou o efeito do meu anticoncepcional. E quando eu me vi, eu estava grávida em pleno terceiro semestre da faculdade. Então, meus colegas vão se lembrar, quem está nos assistindo aí, que eu passei a faculdade lá grávida da Júlia. Depois a Júlia nasceu, meu marido ia pro estacionamento do carro com ela, porque ela não pegava mamadeira. E aí eu tinha que estar botando ela no peito para mamar. Era prova de psicologia fazendo com ela no peito. Então, teve assim, ó, uns percalços aí dentro dessa caminhada que me foi muito importante, inclusive, que hoje eu dou muito valor, assim, dou muito valor mesmo, né? É porque é assim, né? A gente dá valor nas dificuldades, né? A gente sempre sabe, é sempre assim. Ó, a Júlia, inclusive, disse oi, mãe, é ela mesma. Vai fazer 18 anos agora em março. A gente fala em filho, né? Eu tô com 16 anos, tenho o Gabriel, que é do meu segundo casamento. Eu vou falar a palavra enteado, mas vou falando de verdade para vocês. Eu não gosto de falar, tá? É meu filho, tem 19 anos. Se fosse para mim escolher, eu falo, se eu começar, já vou falar, o olho já tá brilhando aqui. Na minha vida, se fosse para mim ter 2 filhos, tá? 2 filhos, escolher fazer 2 filhos e ter programar tudo direitinho, eu não teria 2 filhos, olha, não tem nem palavra para dizer. Irmãos, o Daniel sendo autista severo, sabe como é que é, não é fácil. A referência dele é o irmão, então tu vê assim coisas na vida que já passaram os dois, ele fica com a mãe, no final de semana tá comigo, tanto que agora meu filho tá comigo, ele tá dormindo ali. Então, é uma coisa que até me emociona em falar, porque assim, ver os dois vivenciar e passar anos e anos e tu ter essa referência, ter esses altos e baixos que a gente sabe que tem, me emociona muito, porque agora, o ano passado teve muita mudança. Meu filho mais velho criou asas, como a gente diz, né? Foi para a faculdade, foi para Santa Maria estudar lá. Então, aí muda tudo. O Daniel com medicação também alteramos alguma coisa, precisa organizar ele, mas graças a Deus está super bem. E a gente isso vê o dia a dia deles, assim, porque eu tenho fotos com ele, que é lembranças que tem, os dois abraçados na minha frente, que fica marcado, sabe? Essas são coisas que na vida da gente fica marcado. Então a gente fala, um dia eu fui ter os meus 18 anos, eu sempre falo isso. Agora eu já estou com 39, 2 filhos marmanjo, um de 19, um de 16. Então eu fico vendo assim, eu sempre digo assim, ver essas dificuldades, mas ao mesmo tempo eu sou grato a tudo, sabe? Porque a gente sabe que o autismo não é romantizar, tá? Muitas vezes as pessoas vêm eu falar, ou a gente fala, às vezes falam comigo, mas teu filho tá bem, mas ninguém sabe tudo que a gente passa
o dia a dia até chegar naquele momento que está ali. Tanto que foi o final de semana, não, foi no outro final de semana. Eu fui à praia com ele. A gente sempre vai na praia. Eu organizo para ir na praia, ele não fica em casa, autista severo, vai ao mundo. Vou almoçar fora, vou ao mercado, saio para caminhar, vai junto. Se der um perrengue ou não, lá se organiza, vamos seguir. Graças a Deus eu consigo controlar tudo certinho. E esse ano na praia ele mergulhou. Ele fica na água, no raso ali, vai um pouquinho mais pro fundo, assim, ó. Mas sabe como é que é pai de autista, né? Tem que estar sempre ali na volta, porque as coisas dele. Então esse ano ele mergulhou. Então, mas mergulhou. É simples. Não, não é simples, gente. Isso não é simples. Isso é uma conquista. Para muitos é pouco, mas pra gente é muito. Então são coisas que a gente vê passar e cada ano passa e aí é 16, é 17. A gente se preocupa, claro. Como é que vai ser o futuro? Sim. Eu tenho uma coisa comigo. Isso digo eu, Guilherme, tá? Eu não consigo pensar lá na frente, o futuro lá. Eu tô com ele hoje, vivendo hoje. Porque se eu pensar lá na frente, eu não consigo fazer nem essa parte. Porque a gente sabe que não é fácil, a gente reluta muito. Hoje estou falando com uma TO aqui, que a gente sabe que é uma excelente profissional. Vamos falar TO profissional, mas eu tenho a Ana como uma amiga também. Então a gente sabe, ela sabe bem o que é a dificuldade da gente. De quem está aqui assistindo. Hoje, diferente do que a gente faz, tá? Então, vou explicar o porquê. Hoje ela está contando a história dela. Vou fazer mais convites para ela estar aqui, para a gente chegar, de repente, vou fazer uma caixinha de pergunta. Saímos com pergunta para vocês entenderem um pouco mais. Hoje eu precisava chamar ela para contar um pouco da história dela, porque assim, todos têm a sua história, sabe? A gente diz assim, e às vezes toda a vida vem uma live, uma conversa, o que é a live? Vou citar um exemplo, profissional, tudo assim, mas tem aquele momento que ninguém sabe até ela chegar ali. Então hoje eu fico feliz de estar fazendo uma live para vocês, que eu sempre digo, projetos, bate-papo, eu sempre falo, ele não é meu, isso não é meu. Eu sou só uma ferramenta aqui que estou passando aqui, e é sempre quem está aqui. Hoje a gente está vendo bastante gente assistindo, e é por isso, é para você estar junto aqui. Então é gratificante tudo isso que eu passo e estou passando, e cada ano que passa, porque eu sempre disse, quando eu fiz isso aqui, eu não imaginei que fosse tudo isso, sabe? Porque eu gosto de conversar, gosto de estar interagindo, tenho uma facilidade, porque o meu celular está ali, grupo de mãe aí, com autismo e coisa, volta e meia tem chamada ali, eu nem conheço a pessoa, tanto que eu não vou citar nomes também, mas essa semana teve uma consulta com o doutor eu vou falar, tá, porque eu gosto muito dele, o doutor Edson aqui, que é de Tramandaí, neuropediatra. A mãe foi consultar e o doutor passou meu contato, porque ela recebeu o diagnóstico de autismo e estava meio perdida. Aí, poxa, quem sou eu? Eu falo de verdade para você, quem sou eu? Eu sou um pai de um filho autista. Só o que eu digo, sou um pai de um filho autista. E eu tenho uma vivência com autismo? Tenho, tudo bem. Eu podia fazer isso aqui hoje, eu sempre falo, projeto, falar só de autismo. Eu não consigo. Que quem me acompanha sabe. Hoje é com a Mateo aqui, mas já falei com pessoas com síndrome de Down, assim vai indo. Por quê? É que eu vivo isso aqui. Sim. Eu não podia ficar só nisso. Tanto que tem uma coisa que eu digo assim, até a minha esposa, que está sempre na volta me acompanhando e me ajudando, ela disse assim, eu ainda falei para ela, eu vou tentar fazer sobre autismo. O que ela disse? Não, tenta. Tenta. Como disse, se vai dar certo ou não, a gente vai saber, que eu lembro até hoje, era uma cadeira, um tripézinho com celular, essa mesa aqui, não tinha tudo isso que tem na volta, e vamos tentar, para entender o que se as pessoas querem ou não querem. Então hoje eu vejo que eu sou agradecido, assim, eu sempre digo assim, eu tenho gratidão a tudo, assim, e de estar hoje aqui junto com vocês, porque assim, eu sempre falo, não é meu, eu sou uma ferramenta aqui hoje, eu tô aqui nesse plano, a gente está aqui como uma ferramenta, cada um se ajudando. Eu agradeço também, a gente acha que agradecer por uma pandemia, falo de verdade, foi um momento de refletir, foi uma pausa
a terra deu uma pausa. Pausa, agora vamos ver o que vai ser feito. A gente sabe que muita gente conseguiu entender, outros não. Infelizmente, muitas famílias perderam familiares, então a gente sabe que isso também. Eu posso dizer, graças a Deus, que eu não tive, não perdi. Eu também não. Tive Covid na família. Tive Covid na família, mas não peguei. Então, acho que o bichinho não quis, passa perto, sai, não quis. Então, a gente diz assim, meu filho, o Daniel, ele em casa, na mãe dele, eles pegaram Covid, graças a Deus ele não pegou. Então, a gente sempre diz assim, é a vida da gente. Daí eu aprendi que eu poderia fazer um pouco mais. Tanto que eu sempre falo, aqui, isso aqui é um crachá, eu boto que eu sempre gosto, é um crachá da associação, que eu faço parte, mas é um crachá. Ah, mas tu é diretor. Mas só tu sabe o peso que ele tem, né, Gui? Porque a gente tem um pouco, a gente tá com a cara a tapa sempre, sabe? A cara tá ali, a gente tá ali pra isso. Então, pra não fugir muito, tá? Porque senão eu converso mais com a Ana, porque a Ana gosta de conversar também. Puxando já o assunto, Ana. Conta um pouco, eu vi que tu já tá contando, tá, para entender a questão da TO, mas a chegar a esse ponto que tu tá agora, por exemplo, tu tem teu próprio trabalho, que a gente sabe que trabalho como te formou para ser um funcionário, ter a tua profissão, mas não chegar a ponto que sabe, que quem conhece como funciona e a função, na realidade, a função que tu falou, assim, para que serve a TO, mas agora falar em específico assim para a família que tu tem, por exemplo, vamos citar então hoje, por questão do autismo, a funcionabilidade da TO para o autista também, nessa história toda aí também, Sim. aproveitando. Então eu vou contar um pouco para vocês, assim, da minha história e a escolha da pediatria, tá? Dentro da TO, como eu já tinha falado um pouco, a gente tem, assim, várias e várias áreas que a gente pode escolher para trabalhar. Tem a área hospitalar, saúde da mulher, educação, saúde mental, saúde física, de reabilitação física, enfim. Tem a vida adulta, geriatria e a infância. E quando eu comecei naqueles estágios assim de observação, eu já era mãe de duas crianças, né? Gabriel e a Júlia. E aí eu fui trabalhar num hospital, Gui. Fui fazer um estágio lá, que era o Hospital Santo Antônio da Criança. Na época, não tinha nenhum TO tinha entrado ainda na UTI de lá. Os fisioterapeutas, eles entravam muito. Mas a terapia ocupacional, eles não viam, assim, muita necessidade. Me lembro que a minha supervisora na época, depois ela se tornou uma grande amiga minha até hoje, a Renata. Ela perguntou para mim, né? Tá preparada? Vamos entrar lá? Eu disse, vamos entrar lá. O que a gente vai fazer lá com essas crianças, né? Dentro de UTI. E eu entrei dentro da UTI do Santo Antônio lá da criança. Obviamente, foi um período onde não me agradava muito, porque eu chegava lá num dia, eu tinha 8 pacientes. No outro dia eu tinha 5. E não é porque eles iam embora. Eles morriam, entendeu? E isso começou a me gerar um negócio, eu como mãe, começou a me gerar um desconforto. Eu me arrepio, ó, de lembrar, porque Sim. não existe. Eu acho que todo pai, toda mãe se conectam no mesmo sentimento. Gui, me diz uma coisa. Qual é o teu maior medo hoje? É meus filhos, eu perder meus É filhos. isso, cara. É isso. Enquanto a gente não tem, a gente tem medo de assalto, a gente tem medo de morrer, a gente tem medo de ser atropelado, a gente tem medo de perder dinheiro, mas depois não tem um pai, não tem uma mãe que não diga isso. O meu medo é perder o meu filho. É só isso que a gente pensa. E lá dentro desse lugar, isso me afetava muito, porque eu queria botar essas mães no colo e levar para minha casa.
e fazê-las dormir para sempre, esquecer aquele sofrimento. E ao mesmo tempo eu começava a entrar naquele looping de medo. E se acontecer com meu filho? E se acontecer que eu não sei o que, né? Aí eu entrei dentro da UTI. Conheci um menino de 8 anos, chamado Aleph. O Aleph era um baiano que ele veio para fazer um transplante. No meio desse transplante, Gui, ele pegou o tal do rotavírus na época, lembra? Sim. Rotavírus tinha dado um boom, assim. O Aleph pegou rotavírus e ele começou a decair. Não saía da UTI. Não saía da UTI. E aí, quando ele começou a melhorar, que ele ia pro quarto, pegou sarampo dentro da UTI. Sabe? Então, assim, ó, todo dia, ele ficou 3 vezes, ele teve 3 vezes para ir pro quarto. E ele não foi. Porque ele pegava coisas. Aí um dia, eu fui lá conhecer o Aleph. Um menino prostrado, muito debilitado. Ah, meu Deus do céu, sabe? Olha, todo o processo criativo que eu tive no mundo, eu usei com ele e nada dava certo. Nada dava certo. Até que um dia eu cheguei lá, eu olhei, né, pro ambiente, e ele tava num biombo na frente da ilha da enfermagem. Aí eu disse, meu Deus, eu tenho que fazer seguro e sentar, pelo menos. Se ele sentar, vai melhorar as questões respiratórias dele, né? Ele vai poder olhar para as coisas, talvez ele se anime, talvez ele consiga comer. Saí de lá com uma ideia. Fui para Alvorada, desci no camelódromo. Eu tinha R$ 60 na carteira. Eu peguei R$ 50 e comprei um carrinho de controle remoto. Cheguei na casa da minha sogra, que eu morava com a minha sogra na época, e perguntei para ela se ela poderia me emprestar o cabo da vassoura dela. E aí a gente enjambrou uma vara de pescar. Porque eu pensei o seguinte, ele precisa botar o carrinho no chão. Ele vai ter que precisar de ajuda. Ou então todo mundo vai depender dele, né? No outro dia cheguei lá. Quando eu cheguei com aquele carrinho, porque a mãe dele também já tinha me dito que ele gostava de carrinho. Cheguei com aquele carrinho, ele chegou a fazer assim, ó. E eu, olha aqui o que eu trouxe. Já falei com a físio dele, ela me acompanhou, ela foi me ajudando a botar ele, né, inclinadinho no leito. E a gente começou a fazer uma furdunça naquela UTI com aquele carrinho de controle remoto. Para tu ter noção, saiu até no jornalzinho do hospital. Ele botava o carrinho no chão com aquela vara de pescar. Depois de uns 3, 4 dias, ele já estava fera naquilo ali. E aí ia com aquele carrinho lá na ilha da enfermagem. Aí voltava. Aí catava o carrinho, botava para cima do leito. E aí a gente começou a mandar bilhetes. A gente escrevia os bilhetinhos, eu levei uns prendedores, a gente grudava na grade do carrinho e ele levava até a ilha da enfermagem. Aí daqui a pouco ele levava para a criança que estava no biombo da esquerda, para a criança que tá, olha, foi assim uma loucura. Eu participava da época dos rounds. Foi a primeira vez que eu levei um elogio de um médico, porque eles eram resistentes, assim, com a chegada da teola dentro da UTI. Eles achavam que a físio era mais importante por causa das questões respiratórias. E, obviamente, eles não sabiam o que a gente poderia ajudar lá. E, no fim, a gente confeccionava até órtese para evitar que os pezinhos ficassem de forma equina, né? Com a pontinha do pé assim, deformidades, enfim. Foi uma loucura. O Aleph, assim, deu um up, as coisas melhoraram, o tempo foi passando, foram 8 meses nessa situação, até que ele ia para o quarto. Chegou no dia dele tirar os drenos do pulmão para ir para o quarto.
E eu me lembro, assim, como se fosse hoje. Eu sempre conto essa história. Quem já me viu em palestra, e eu gosto de levar essa história, porque foi de lá que veio a minha vontade de permanecer com a área da pediatria. Então, o Aleph foi pro bloco. E eu e a mãe dele estávamos junto com ele, assim, na maca. E ele ainda me perguntou: Ana, você vem mais eu? Ele era baiano, ele tinha um sotaque Sim. ferido. E eu disse: bah, amigão, eu não vou poder entrar, mas eu vou ficar aqui te esperando. Ele: você segura meu carrinho? Eu disse: sim, eu seguro o teu carrinho. Pode ficar tranquilão, ninguém vai mexer no teu carrinho. E ele entrou. E lá na cirurgia, Gui, uma cirurgia simples, de retirada de dreno, ele teve um choque e ele não saiu. Isso aí, cara, pra mim, foi aquilo que eu precisava, entendeu? Foi o que eu precisava, assim, para desistir. Para desistir. Para largar fora, entendeu? Quando eles saem da cirurgia, que eles falam pra gente que nem assim, eu não entendia o que era, ele chocou. Ele chocou, ele chocou. O que é isso, chocou? Não sei o que é chocou. Me fala. Daí vem o médico e diz: Ana, não deu. E eu ali, com aquele carrinho, o que eu fiz? Larguei correndo, Gui. Eu saí correndo no corredor. E a minha supervisora, que era minha professora na época, minha professora de estágio, ela me pegou pela ponta do jaleco aqui, ó, e disse: o que houve? E eu disse: tô largando fora, não quero mais. Eu vou me embora, eu não volto mais. Eu quero outro estágio, ou então eu vou terminar a faculdade o ano que vem. Eu estava prestes a me formar. E aí ela: mas o que é isso? E eu desorganizada ali, com aquele sofrimento que eu não sabia o que fazer com ele, porque uma coisa que ensinam pra gente é que a gente, terapeuta, a gente tem que ser a casca dura, né? A gente tem que aguentar no osso. Ah, hoje tu tem 3 pacientes, se amanhã tu tiver 2, tá bom. Não tá bom coisa nenhuma, porque a gente se apega no paciente. De ser humano. Entendeu? Não existe isso. Eu não consigo lidar com isso. Ainda não. E hoje eu tenho 15 anos de formada. Talvez quando eu tiver 30 anos de formada seja a mesma coisa. E aí eu falando para a professora o que estava acontecendo, eu disse que eu não quero mais, eu não quero mais. E ela me pegou aqui, ó, e me tocou na parede, Gui. E me sacudiu assim, sabe? Quando ela me sacudiu, eu, tá maluca, né? Fiquei pensando, mas o que é isso? O que ela tá fazendo comigo? Pensei que ela ia me abraçar, me dar um abraço. Ela disse assim para mim: o que tu tá sentindo? E eu, e ela: fala, o que tu tá sentindo? E eu disse: eu tô sentindo muito. Eu tô sentindo demais. Aquela coisa assim, sabe? E ela disse: então tu tá no lugar certo, tu não tá no lugar errado. Amanhã tu vai estar aqui atendendo teus pacientes, porque tu tá aqui para isso. Tu deu qualidade de vida para ele. O que tu fez por esse guri? Ela começou a me tocar ali umas coisas assim que a gente não se dá conta, Gui. É a mesma coisa dessa família te buscar. Ai, o que eu sou? Eu sou um pai só de autista. Tu não é o pai do autista para essas pessoas. Tu é isso aqui de esperança. Tu é isso aqui de palavra. Tu é isso aqui de conforto. Entende? Nesse dia, essa professora me ensinou que lá era o meu lugar. E que não importa se eu perdesse mais pacientes. Não ia importar. O que importava era o que eu fazia por eles. Eu levantei a minha mão, jurando proteção para o meu paciente, jurando ética, jurando respeito, jurando amor, jurando.
ela me faz pensar nisso todos os dias, quando eu fecho os olhos e lembro daquele sacudão que ela me deu. E foi aí que eu resolvi trabalhar com crianças. Foi aí. Imagina. Essa é que essa é uma história, né, Ana, que a gente é que isso que tu me contou agora é que nem parece que fala e vem história, sabe? Aqui essa eu não vou contar muito porque isso é recente e é tipo uma ferida ali, tá ali, fica ali e eu tô lidando com isso. Ano passado aconteceu algumas coisas com meu filho e deu tipo assim, eu vou parar com tudo. Isso aqui inclui também. Vou parar com tudo. Porque a gente faz, a gente corre, a gente tenta, a gente ajuda, a gente está nesse mundo todo e o teu filho está bem, e daqui a pouco acontece uma coisa com ele num local que a gente nunca imagina que vai acontecer, e aí tu olha para tua volta, para tua casa, se não eu vou ter que parar com tudo. Mais de uma associação, ajudando as famílias conforme eu ajudo aqui, no dia a dia, dentro da escola mesmo, que faço parte da escola, do CPM da escola. Meu filho está com 16 anos, só para ter uma ideia, eu vivo lá 10 anos na escola. Eu sempre digo, eu entro pela porta dos fundos e entro pela porta da frente. Então, mas não sou mais do que eu digo, eu não sou mais do que ninguém. Você tem isso comigo, sabe? Graças a Deus eu entendo que eu sou uma pessoa que tu acabou de dizer e aquilo ali agora que tu falou que tu é um pouquinho de esperança para aquela família. Então só que que nem tu chega a um ponto que tu para com tudo, mas aí vem uma pessoa, te liga, Gui, não para, isso, fulano, minha esposa continua, tu sabe que é assim, mas se tu resolver, eu te apoio no que tu resolver. Só que aí vai aqui, daí eu fico assim, respirei fundo, assim, não, vamos organizar 2024, mas vamos de novo, porque assim, entre altos e baixos sempre foi mais positivo do que negativo, graças a Deus. Então foi mais um ano que também foi. Só que às vezes aquele negativo ali parece que pesa mais que tudo. Mas não, vamos lá de novo. E esse foi uma coisa que esse ano, que eu sempre digo, né? A gente é pouquinho, né, na vida da gente. Isso aqui, ó, a gente acha que é um papel. Mas isso aqui é um folder explicando o que é autismo. E aqui atrás dele tem o meu canal no YouTube. Pega o QR Code e vai lá. Para que eu fiz isso? É porque eu tô aqui na rede social, tá? Tudo bem. Só que eu também senti que eu tenho que ser um pouquinho mais, por mais que eu já faço também fora da rede social. Eu ainda não consegui, estou me organizando. Alguns locais eu já deixei, mas eu quero sair boca a boca. Como que eu tenho isso? Pessoal, eu estou te alcançando aqui para te entender um pouquinho que é. Porque a gente sabe, tu sabe, nós vamos viver com o autista. Todas as síndromes, deficiências, a gente sabe que nós vamos conviver. Mas nesse mundo aqui agora que cresceu muito, nós vamos viver com o autista no dia a dia. Como? De que jeito? Como é que eu vou fazer para ajudar? Ou vou saber lidar em alguma situação? Porque é um ser humano como qualquer outra pessoa, tem uma dificuldade mais que outra. Citar um exemplo, eu estou no mercado, tem um autista lá, se desorganizou um pouquinho, no dia que entrou em crise, mas não está legal. Eu não vou poder olhar para aquele ser humano de cara virada. Não quer uma ajuda? Se a gente entender um pouquinho, a gente vai atrás, né? Vai entender o que é. Só que a gente sabe que não é fácil. Então eu criei isso aqui para ajudar. São coisas que a gente faz assim, tenta mostrar um pouquinho. As pequenas diferenças que fazem grandes diferenças, né, Gui? E é bem assim. E aí, tu sabe que depois que eu me formei, eu vim pra cá. Eu não morava em Tramandaí, eu moro aqui há 14 anos só. E aí eu vim pra cá, meu primeiro emprego foi na APAI. Nossa, eu aprendi tanto. Eu aprendi tanto. E aquele medo, aquela insegurança, assim, de tu tá com um paciente na tua frente. Fresquinha da faculdade, sabe? Eu tava fresquinha da faculdade. Mas, claro, eu já tinha tido experiência com crianças, com adolescentes. Mas ali era o momento de eu exercitar coisas, de eu colocar coisas em prova, né? E aí a APAI, ela é uma escola pra gente profissional. Ela é uma escola. Foi lá que começou a fomentar em mim essa ideia de querer buscar por protocolos avaliativos. Sabe por quê? Porque quando eu saí da APAI, eu fui trabalhar a domicílio.
E tem várias pessoas aqui que estão nos assistindo que já atendi em casa e que hoje eu continuo atendendo aqui na clínica. E essas pessoas têm um parâmetro de quando era a Ana em casa, que chegava lá com o seu cadete branco e depois com o seu Celtinha caindo aos pedaços. O meu consultório era 3 caixas Tupperware dentro do meu porta-mala, brinquedinho do R$ 1,99, que todo final de semana eu ia lá para repor coisas, porque, claro, não tinha tanta qualidade, estragava muito. E eu descia nas casas com aqueles caixotão e ó, vamos lá, meu pai, esteja comigo e me clareia para eu ajudar essa criança. E eu ia para dentro dessas casas com aquilo que eu tinha, uma caixa e o pouco do conhecimento que eu tinha. Depois que eu comecei a pensar, bah, às vezes, o Nick é um deles, né, Sil? Às vezes, eu fico pensando em crianças lá da PAI, que eu atendia, em crianças que eu atendia em casa, eu fico pensando, meu Deus, como eu errei, por que eu não fazia isso naquela época, né? Por quê? Por que eu não me dei conta que era para fazer aquilo ali? Né, Josi? O Vi, meu Deus, eu chegava lá na casa da Josi com uns caixotão e ia para dentro do quarto com o Vi. Então, quarto, sala, cozinha, pátio. Eu comecei a querer estudar mais sobre isso. Porque eu comecei a ler artigos, eu fiz 3 pós-graduações, hoje eu estou já no mestrado, e eu comecei a ler artigos e eu comecei a ler que tinha protocolos de avaliação do desenvolvimento. Tá, mas o que será que é isso aí? O que eu vou fazer com isso aí? Bah, aqui dá pra ver se a criança tem atraso, se não tem. Bah, aqui dá pra ver se a criança é funcional com a idade que ela tem. Aí eu comecei num looping, assim, de querer fazer esses protocolos. O primeiro protocolo que eu fiz, assim, foi por causa da Manuzinha. A Manu, a filha da Grazi e do Márcio. O médico da Manu me contatou e disse assim, ó, Ana, eu quero que tu aplique o PED na Manu. O PED é um protocolo que a gente aplica, que ele fala sobre as capacidades e incapacidades da criança. Ele dá um índice funcional daquela criança. E eu disse, eu tive contato com o PED na faculdade. Eu posso aplicar, mas eu preciso entender o que é isso aqui para eu explicar para o pai e para a mãe. Senão, o que adianta eu fazer um protocolo que eu vou dizer, tua filha deveria estar comendo sozinha e não está. Então, ela tem mentalidade de 6 anos, de 5 anos, sabe? Não tinha sentido. E fui de atrás do curso do PED. Meu marido queria me matar. Na época, eu tirava, assim, 1.200 no mês, o curso era 1.100, mais ou menos, sabe? Eu peguei todo o meu salário do mês e investi no curso. E aí foi uma ida sem volta. Eu comecei a querer descobrir mais sobre esses protocolos científicos e sobre o que eles impactam na vida das crianças. Porque a gente tem raciocínio clínico, entendeu? A gente não pode julgar profissionais que não usam protocolos científicos, porque nós temos habilitação de raciocínio clínico. Então, sim, eu sei identificar o que a criança precisa, o que está atrasado, eu consigo identificar sem aplicação do protocolo. Mas, com a aplicação do protocolo, isso potencializa muito. E tu chegar para um pai, mostrar um papelzinho e falar para ele, olha, pai, tá vendo que aqui é a potencialidade dele e aqui é a limitação? A gente tem que trabalhar aqui, ó. Utilizando isso aqui, a gente tem que trabalhar aqui. Tu me ajuda? Posso te dar os objetivos para tu grudar na geladeira e tu trabalhar em casa? E aí, Gui, eu fui modificando a minha estratégia de trabalho
através desses recursos. Fui buscando cursos para aprimorar isso aí, fui buscando pesquisas, fui encontrando terapeutas que também gostavam de ler sobre isso, de aplicar sobre isso. Muitas vezes eu recebo convites para ser cobaia. Ô, Ana, posso aplicar o teste em ti? Pode. Minhas filhas também. Ah, tu tem filha pequena? Tenho, tá aqui. Vamos aplicar, vamos fazer teste. Porque é impactante. É impactante o que esses protocolos científicos trazem para a melhoria do trabalho também do profissional. Porque, às vezes, a condição da criança também nos confunde. Nós não somos os sabedores de tudo, a gente não é onipotente ao conhecimento. Então, muitas vezes chega crianças aqui que a gente quebra a cabeça para identificar coisas. É autista, não é autista? Ah, tem característica, mas não é. Ah, tem atraso que parece autista, sabe essas coisas assim? E aí, o que a gente tem para nos ajudar? Os protocolos de rastreio, os protocolos de testagens. Aí eles sim, eles vão nos ajudar a identificar, né? Claro, dentro também de tudo que está escrito do DSM-5, que às vezes a gente também não pode deixar de se atentar ao que está escrito lá, cientificamente. Temos ali uma criança com comprometimento de social, de comunicação e de comportamento. Opa, 3 áreas que sim, fecham o diagnóstico, né? Ah, a gente tem uma criança só com área defasada de social. Vamos analisar. Então, esses instrumentos, para mim, foi divisor de águas dentro do meu trabalho, dentro da minha equipe e aqui da Anato, que é o que a gente utiliza como base de todo o trabalho que a gente executa aqui. Então, essa é um pouco da história da minha escolha da TO, da minha ressignificação profissional, quando eu escolhi realmente, de fato, trabalhar com criança, porque eu não queria. Eu não queria trabalhar com crianças, eu queria trabalhar com idosos. E o porquê. E falo também sobre essa transformação que eu venho fazendo no meu campo profissional, né? Às vezes, Gui, a gente perde um pouco a identidade. Porque quando a gente muda, não é só as crianças autistas que têm rigidez, entende? Nós temos rigidez. E sempre a rigidez vem para nos mostrar áreas da gente que são desconfortáveis. Quando a gente tem medo e não sabe identificar o medo, quando a gente tem ciúmes e não sabe identificar os ciúmes, quando a gente tem insegurança, a rigidez ela tá ali na nossa vida adulta. E muitas vezes, todo final do ano, a gente faz os feedbacks com os pais sobre o que aconteceu no ano ali, né? E eu gosto de perguntar para eles, o que eu posso melhorar? Tu tá satisfeito com o meu trabalho? O que posso melhorar? E quando eu mudei para cá, para a Anato, eu trabalhava num consultório, era só eu. Quando eu mudei para a Anato, mudou muita coisa. Tinha uma recepção aqui, que antes não tinha, né? Antes a família ficava junto lá naquele baita, aquele salãozão que era só nós. Na verdade tinha uma recepçãozinha pequenininha, mas aqui tem uma recepção, aqui tem um monte de sala, aqui tem gente trabalhando, aqui tem secretária, e isso vai perdendo um pouco a pessoalidade. As pessoas acham que vão ficando um pouco afastadas de mim. E tem uma família que eu atendo, desde que a família da Gabi, desde que a Gabi tinha 3 meses de idade. E a Gabi vai fazer 8. E a família da Gabi disse: parece que tu tá distante da gente. Pá! Quando ela falou aquilo ali pra mim, meu Deus do céu! Eu disse: o que é isso? O que eu tô fazendo? Eu vou voltar pro meu Celta. Eu vou voltar
pro meu Celtinha, vou entrar dentro das casas de novo, porque eu não quero que as famílias pensem que eu tô me afastando. E eu recebi aquilo ali, Gui, assim, ó, matei no peito aquilo ali, e ó, fui processar. Fui processar os pensamentos. O que eu tô errando? O que tá acontecendo? Por que eu tô afastando? Por que eles acham que eu tô afastando? Mas é porque antes era só eu e eles lá dentro. Então era mais, né? E eu disse, não, então eu vou ter que começar a resgatar isso aí. E aí eu comecei num processo de resgate novamente. De dizer, olha, eu tô aqui ainda. Alguma coisa tá mudando, mas que é para melhorar o atendimento, que é para melhorar as coisas. Mas eu tô aqui. Então, Gui, quando a gente faz essas transformações, a gente tem que também ter ciência de que vamos receber críticas, críticas construtivas e críticas que não são tão construtivas, mas que se a gente souber lidar com sabedoria, a gente consegue melhorar, a gente consegue modificar. Então, quando eu vim para a Nato, eu não vim para cá sabendo que isso ia acontecer. Eu vim para cá achando que ia ser, todo mundo vai amar. E na verdade, foi o primeiro ano foi muito difícil para a gente se adaptar. Eu parecia uma barata tonta aqui dentro, né? Eu parecia uma barata tonta. Eu andava de sala em sala e dizia, ai meu Deus, parece que eu não tô no lugar que eu deveria estar. Mas porque me faltava o reconhecimento dessa rigidez, né? Que estava lá mascarando a minha insegurança, o meu medo, a minha, a minha preocupação. Então, eu vou te contar a história do porquê que eu vim para a Nato. Acho que ninguém sabe. Eu vou aproveitar esse espaço que tu me deu e eu vou te contar a história do porquê que eu criei a Nato. Na verdade, por que tu acha que é a Nato, Gui? Por que tu acha que se chama Anato? Eu vou pensar assim, Anato, para ser Ana T.O. Eu vou pensar assim simples, é porque teu nome botou T.O. Cara, todo mundo pensa isso. E na Ah, então já verdade vai. é sugestivo. Eu sou de uma família miscigenada, né? Na minha família tem negros, tem índios, tem ciganos. E lá dentro da minha família, eu fui criada. Ai, vou te contar, Mariba, vou te contar. Eu fui criada por mulheres benzedeiras. Minha bisavó, por exemplo, ela fazia fila das pessoas lá na calçada para passar para ela benzer. Dentro da minha família existe uma composição espiritual riquíssima, uma fé inabalável, uma vela acesa para qualquer tipo de problema. Tá lá a vela acesa da minha mãe, da minha avó, da minha filha, que hoje acende a vela dela. Porque a minha bisa uma vez disse para nós o seguinte: não acenda a vela para o morto, acenda para a vida. Acenda para a vida. É, não tá bem? Acende a tua vela. Pede lá, pede uma luz, pede, te conecta com aquilo que te trouxe para cá. E aí, dentro da minha família, a gente tem muito isso. E aí, Ana Cristina tem um significado. Por exemplo, a Ana, ele é de um significado. Ana, que significa luz, cheio de graça. E o to significa estar. Então, quando eu pensei no anato, eu pensei num lugar cheio de graça. Estou num lugar cheio de graça. Tô na graça. Tô na luz. Tô na esperança. E aí casou muito bem com o meu nome e com a minha profissão.
E aí Imagina. todo mundo acha que é Ana T.O. Já E eu vamos, deixo porque pelo as simples, é pessoas... o teu nome e T.O., né? Vamos pensar assim, Nossa, abreviou, pode ser Ana Cristina T.O., Ana T.O., tá? exato. Mas aí Show, né, tem gente? todos que Ó, não tá. todo mundo Nossa, falando top. com certeza. Então, eu vim para a Nato por um único motivo. O meu motivo se chamava Lira, que é a minha filha mais nova, de 8 anos, autista. A Lira, Gui, quando ela tinha 1 ano de idade, eu tive dengue hemorrágica. Eu fiquei 48 dias aqui no hospital. Muitos vão se lembrar desse caso, profissionais que trabalharam comigo no hospital também. Eu fui o primeiro caso de dengue hemorrágica aqui no Tramandaí. Só que, até então, eles só foram descobrir que era dengue hemorrágica quando eu estava saindo do hospital. Primeira coisa, eles pensaram que era leucemia. Depois, meningite. E aí, por fim, teve um médico abençoado, Dr. Giovanni Sassi, que é um queridão, mora no meu coração, que ele que me ajudou a identificar, porque ele simplesmente foi para dentro do meu quarto e começou a perguntar coisas para mim. Onde é que tu andava? O que tu estava fazendo? O que não sei o quê? Papapá. Aí eu disse para ele, o telefone dele tocou. E era uma música assim de um filme antigo. Eu disse, bah, que música legal. Parece aquela música do filme tal. Eu vi esse filme esses dias que eu estava atendendo uma criança lá perto da lagoa e deu uma infestação de mosquito e a gente entrou para casa dela, para dentro da casa dela e estava tendo esse filme na TV. E ele, quê? E eu, tava tendo esse filme dele. Não, 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 não. O que tu falou? Que tava dando surto de mosquito. Eu, sim, deu um surto de mosquito, a gente começou a ficar toda picada e a gente teve que entrar para dentro da casa. E ele, só um pouquinho. Ele saiu e voltou com uma enfermeira. Ana, vamos fazer teste de dengue, zika e chikungunya. E deu dengue hemorrágica. E nessa época a Lira tinha 1 ano de idade, estava prestes a fazer. Ela já estava falando várias palavrinhas, ela estava engatinhando e dando. Ah, a Josi se lembra, né, Josi? Ela estava dando os primeiros passos, estava super show. Pensa que daí a mãe dela, que estava amamentando ela ainda, simplesmente some e fica 48 dias longe. Quando eu volto para casa, Gui, a Lira não falava mais nenhuma palavra. Ela não caminhava mais, ela só se arrastava. Ela não olhava para as pessoas. Ela adquiriu uma seletividade alimentar que era 3 alimentos que ela comia só. E aquilo ali foi potencializando. Então, com 1 ano e 8 meses, foi a primeira consulta dela com a doutora Fábio Munhol, que é a médica neurologista dela até hoje. E desde lá, a gente começou nessa pesquisa. É, não é? O que ela tem? Distúrbio de sono até os 5 anos de idade. Fazia ressonância, fazia isso, fazia aquilo, ela não conseguia chegar no sono profundo, sabe? Seletividade alimentar, socialização. Encontrei um anjo na nossa vida, que era uma professora da escolinha Terezinha Ávila, onde ela frequentava, a Prof. Cris. Um anjo na nossa vida. Ela ensinou a Lira a ampliar a alimentação, ela ensinou a Lira a brincar. Aí sabe o que eu fiz? A escola não tinha recursos, não tinha muitos recursos. E a Cris, se ela ver essa live, ela vai se lembrar disso. Eu peguei meu salário do mês, eu fui numa loja de brinquedo, eu comprei um monte de brinquedo e doei para a escola. Eu disse, prof, e vou fazer brinquedo em casa. Então, final de semana eu passava fazendo brinquedos em casa e levava para a escola para ajudar não só a Lira, mas todas as crianças que precisavam desse tipo de incentivo. Aí começa a nossa batalha com a Lira. A Fábio não sabia se aquilo que ela estava apresentando era uma característica do autismo ou se era, de fato, um trauma.
uma característica de um trauma infantil, né? De um episódio traumático, porque também não se descartava. Ela foi falar aos 4 anos de idade. Até os 4 anos de idade era uma fala em blocos, né? Ela teve fono, ela teve TO, eu levava ela 2 vezes por semana em Porto Alegre para ter TO, porque aqui todo mundo me conhece, né? Então muitas colegas, inclusive, diziam: não posso atender a tua filha? E eu sou mãe dela. Eu jamais me coloquei no lugar de terapeuta dela. Mas, lá na minha casa, o espeto é de ferro, viu, Gui? Porque aquilo que eu oriento, eu pratico. Então, foi por causa da Lira que eu planejei a Anato. E sabe por quê? Porque eu precisava pagar para ela uma testagem. Uma testagem que ia nos libertar. Uma testagem que ia dizer para mim, no papel, que de fato minha filha tinha. Porque até então, a gente vivia numa incerteza. É ou não é? Por que ela está em crise? Por que ela está chorando desse jeito? Por que ela faz assim quando as pessoas chegam? Por que ela faz assim? Eu precisava desse papel. E aí, quando eu fui ver essa testagem, ela custava lá seus quase 13 mil reais. E eu disse: da onde que eu vou tirar isso aí? Eu não tenho como. O que eu vou fazer? Eu trabalhava sozinha, um paciente por atendimento. Consegui uma colega para trabalhar comigo, o espaço ficou pequeno, bom, mas teve a chance de ampliar as questões financeiras. Eu vou montar a Anato, eu vou chamar gente para trabalhar comigo e eu vou arrecadar esse valor para fazer a testagem na lista. Gui, 2 anos. 2 anos contando centavo por centavo. E eu fui lá, eu fiz a testagem. E eu me libertei. Ah, tu já sabia? Ah, eu já sabia sim. Claro que eu sabia. Sempre soube. Mas esse papel me liberta na sociedade. É ele que muitas vezes vai ser a minha força de brigar pelo direito dela. Assim como eu brigo pelo direito do meu paciente. A escola que ela estuda, um dia disse para mim assim, ó: vixe, tu já é chata como terapeuta. Agora, como mãe, nossa senhora, a gente vai ter que te aguentar. E eu, Então, a história da Anato, ela veio de um motivo muito especial para mim. Imagina. Essa questão a gente sabe, né? É que cada um tem a sua história, claro. E a tua história mesmo já se diz, a gente está vendo aí que hoje, como eu digo assim, poderia ser totalmente diferente a live. Por isso que eu disse, até para isso mesmo, porque às vezes a pessoa, o profissional, precisa disso também. Esse espaço assim. Só que essa lembrança é que nem o Daniel quando foi diagnosticado com 3 anos de idade. Não falava, na verdade foi por não falar, porque só claro, depois que tu entende mesmo o autismo, tinha outros traços, tá, tudo bem, mas na realidade foi por não falar, porque tirava foto, fazia careta, barato, tudo que é coisa, tá, tá. Só que depois que eu soube o diagnóstico, graças a Deus na época, né, com 3 anos de idade, o Daniel tá com 16, 13 anos atrás, que tinha bastante informação, mas também não tanta, sim, mas tinha. Sim. Na época também particular, nada barato também, tinha pelo SUS, mas não dá para esperar também. Já pensa assim, tem que ir. Fui, soube o diagnóstico, tudo, a doutora Niura lá em Porto Alegre. Ah, Niura Rota! Essa mesmo. Já fomos já se é para ir, tu vai lá em cima. Não é falar do profissional, mas é uma excelente profissional. Então, fomos lá, tá. No dia, o diagnóstico do Daniel foi fechado na consulta. No dia, na consulta. Porque às vezes tu vai lá, consulta, chega lá, vem com encaminhamento para fono, para isso, para aqui, vão com o TO, vai avaliar, depois volta de novo para fechar o diagnóstico. Não, o Daniel já fechou. De repente fechou, vamos dizer assim, né? Fechou porque tinha muito,
como pai e mãe que não sabe o que o filho tem mesmo, de repente, mas para o profissional ele já tinha muitos traços, né? Então já se fecha o diagnóstico. Tá, fechou. Só que isso eu conto também, vou contar uma história em torno disso, é mais curto, mas eu vou contar, porque eu acho que quando eu soube que o Daniel era autista, eu não tive aquela, sabe, vou falar o luto que a gente sabe que tem. Sabe, eu só tinha aquela, só, para mim foi a dúvida do que é autismo. Uhum. Saí do consultório, fomos no centro, quando eu tô caminhando com o Daniel do meu lado, eu estava no colo até, na minha frente tinha uma loja de produtos ortopédicos, essa coisa assim, cadeira de roda, muleta, que imagina, sabe o que é. Só que daí eu olho pro Daniel, ele não fala. Meu filho, na realidade eu fui porque ele não falava. Eu olhei para ele assim, isso me emociona em falar, sabe? Isso até hoje. Porque até hoje ele não fala. Mas para mim o problema não é a fala. O meu com ele é socializar. É eu conseguir que ele vá aos locais. Sim. E é eu ver o meu filho entrar no mercado comigo, eu soltar da minha mão, ele pedir as coisas do jeito dele, às vezes esse tempo até com autonomia, foi buscar água, que no mercado ele é meio longe onde ia pegar água, mas ele foi sozinho, mas ele chegou lá perto da água, a distância era meio longe, mas ele estava me cuidando onde é que eu estava, ele ficou me olhando, para ter a minha autorização para poder abrir a porta do freezer. Eu falei, pega, meu filho. Fiz assim, pode pegar. Ele foi lá, abriu, pegou a garrafa d'água e veio buscar. Então, esse tipo de história, sabe, que emociona a gente em falar, porque o pai que sabe um diagnóstico no filho não sabe nem para onde ir, nem para onde começar. E com toda essa história que tu contou, Ana, assim, que também me marca também, que a gente tem a nossa história também, eu vejo por isso que eu aprendi assim, que a gente está aqui para ajudar. Porque tem muita família mesmo que não sabe nem para onde ir. Tanto que essa semana eu falei com uma mãe que recebeu o diagnóstico do filho, eu acho com 13 ou 14 anos agora, que é que eu falei do doutor lá, se culpando porque não ter sido antes. E até mandou um áudio para mim depois, no outro dia de manhã, que eu falei que ia dar as informações para ela. Ela me passou um áudio chorando. E eu falei, acalmando normal, conversando com ela, que não te culpa, porque aos poucos tu vai lidando, tu vai aprender, e o que tu não tinha dúvida, alguma coisa, a gente se ajuda, vou te botar na associação, a gente conversa, e assim foi naquela conversa. Mas tudo aquilo que ela me falou, um pouco que ela falou, mesmo sendo o filho dela com 14 anos, eu passei com o meu. Teve outra mãe com o filho surtando, que se morde, que se machuca, que bateu a cabeça não sei aonde. Eu já passei por isso. Então, é isso que me deixa assim, me emociona em falar, porque assim, não é fácil, sabe? Não é fácil. Todo mundo vê esse paizão rindo aqui, assim como a Ana sabe que eu tô toda a vida interagindo, as pessoas querem conversar comigo, sabe que eu posso, onde precisar, pode chamar. Tem muitas vezes ninguém sabe. Eu sempre falo, meu maior psicólogo é o chuveiro. Ah, mas por quê? Porque muitas vezes eu tô chorando no chuveiro. Sim. E não sabendo o que eu vou fazer. Só que naqueles 5, 10 minutos de banho ali, graças a Deus, eu agradeço a Deus mesmo todo dia, que eu consigo, ao mesmo tempo que eu fui lá para baixo, naquele momento ali, eu desligando o chuveiro, eu já vou falar como se fosse bipolar. Tô para baixo, mas agora já subiu de novo, vamos de novo, porque ele precisa de mim. Os meus filhos precisam de mim. Não é o Daniel autista. E aí, ao mesmo tempo, eu coloco no lugar das outras famílias. Aquelas famílias também precisam. E às vezes as pessoas, até a minha mãe às vezes fala, eu não sei de onde é que tu tira tanta força, paciência, porque tu te desgasta às vezes com outra situação que tu não precisaria. Não, mãe, eu preciso. Eu estou aqui para isso. Poxa, eu vou pronunciar mais uma coisa. Eu fiquei feliz da vida. Tu deve conhecer o Thiago lá, o patrão barbershop em Bé, que graças a Deus ele está super bem, feliz. Ele teve uma entrevista agora que ele fez, ficou felizão. Eu falo de verdade, eu fui agradecer ele. Depois passei um áudio, cara, fiquei feliz que tu tá aparecendo, tá conseguindo fazer o trabalho que ele quer. Ele tem um sonho de ter um espaço só para atender crianças especiais. Um espaço, não é para aquilo.
Só que daí ele me passou um áudio de volta, eu te juro, assim, eu chorei depois. Quando eu assisti a entrevista dele, eu também tava chorando. Porque ele falou bem assim pra mim, assim, Gui, tu sabe que tu faz parte disso, sabe? Foi tu que fez, foi tu que fez. Bem assim, foi tu que fez cair a minha ficha. Ele já trabalhava com isso. Mas de conversas, de live que eu já fiz com ele, ele ainda falou pra mim. Foi tu que fez cair a ficha. Eu não sou mais do que ninguém, como sempre eu digo, sabe? Eu já fui julgado, já ouvi, mas você não segue. Aí tu receber elogio de uma pessoa, eu não preciso receber. A gente, é bom receber elogio? É. Só que isso eu tenho comigo. Eu tenho que fazer isso. É que nem ser pai. É minha obrigação. Eu tenho que ser pai. Pai, não é eu fiz o filho, não. Eu tenho que ser pai. Não é porque o Daniel não está comigo todos os dias que eu queria que tivesse, que que segunda-feira vai embora, eu daqui a 15 dias pego ele tudo bem. Não, ele não é meu filho. Eu fico sentindo toda a vida, tá indo embora. Porque assim, eu sempre digo, não é fácil. Eu sempre elogio mãe, eu sempre falo de verdade, para as mães também. Ergue a cabeça e continua, porque eu sei que não é fácil. Porque a maioria das mães é solo. Quem tem filho autista, principalmente, é solo. Tá lá e se vira. E muitas vão identificar também. Eu passei por uma situação, graças a Deus, o meu marido sempre foi um excelente pai, assim, né? E estava junto comigo. Me lembro que às vezes eu chegava do trabalho e a gente ia fazer os cursos online da seletividade alimentar, cursos comportamentais. Era de noite que a gente deitava ali na cama e ó, a gente ia anotando coisas, a gente ia. E ele tinha muita dificuldade, né, de identificar. Muitas vezes ele falava para mim, é que tu trabalha com essas crianças, daí tu acha que tudo é isso. E eu me lembro que quando a gente recebeu de fato o diagnóstico, eu também não sofri esse luto, porque aquela frase, né, que a gente usa, do luto se faz a luta, eu comecei lá. Na primeira consulta com o médico, foi lá que eu comecei a luta. Quando todo mundo dizia, não é até nada, isso aí não é nada. Porque às vezes as pessoas querem nos consolar. As pessoas querem consolar famílias de dizer, não vai ser nada. Ah, não, ele não fala com 5 anos, mas não vai ser nada. O fulaninho também não falava. Mas isso não ajuda. Isso não ajuda. O que ajuda é, quer ir no médico? Eu te ajudo a pesquisar. Vamos procurar sobre isso? Isso ajuda. E não é tu menosprezar, de dizer, a Jaque disse ali, cada criança tem seu tempo. Não, a criança tem o seu jeito de aprender, mas ela não tem o seu tempo. Porque existe uma linha do desenvolvimento infantil que a gente tem que seguir. Se a criança não segue aquilo ali, ela está atrasada. Estando atrasada, ela não está funcional. Não estando funcional, ela não é ocupacional. Uma criança que não sabe brincar. O que a terapia ocupacional faz com a criança? A primeira coisa é a análise do brincar. Por quê? Porque é a atividade principal da criança. Quantas crianças, Gui, a gente encontra que chega aqui, não sabe o que fazer com isso aqui, fica lá só batendo, atirando, botando na boca, não sabe a funcionalidade disso aqui, não sabe a funcionalidade de um carrinho que faz assim. E aí, o terapeuta ocupacional, o analista da ocupação humana, ele vai analisar essa função, ele vai analisar essa ocupação. Qual é a habilidade que a criança tem que ter para fazer o carrinho andar? Qual é a habilidade que ele tem que ter para entender que o carrinho se brinca assim, se brinca assado, se varia, né? E aí, eu estava nesse mundo de que eu olhava isso da minha filha e eu chegava em casa, eu deixava a louça na pia e eu ia brincar com ela. Até que eu fiz uma reunião de família, eu botei todo mundo na mesa e disse aqui, ó, a partir de hoje, tu vai ensinar a tua irmã a fazer isso, tu vai brincar com a tua irmã assim, tu vai brincar assim, tu vai fazer não sei o quê, e nos tornamos, como diz a Rochelle que foi a psico que fez as testagens dela, a Rochelle disse, vocês se tornaram uma família terapêutica, porque vocês ajudaram a Lira a hoje ela não ter um grau pior do que ela tem. E ela usou esse termo. Ela usou esse termo. É
um termo que a gente não gosta de ouvir. Mas a gente tem consciência porque a gente faz isso que tu faz. A gente espera o filho. A gente se dedica para o filho. E há aquelas mães que não conseguem. Não conseguem porque dói nelas, porque não tem o apoio, porque não tem com quem contar, porque não tem o entendimento. É dor, não é falta de vontade. Ah, não cuida do filho, larga o filho aqui. Que nem esses tempos eu ouvi uma situação aqui e chamei a atenção. Eu não gosto disso aqui. Ah, a mãe veio aqui, largou o filho e saiu. Ah, não fica. Não estamos aqui para julgar ninguém. Sabe-se lá o tempo que essa mãe tem, quando ele está em terapia, dela pagar uma conta, dela fazer a feira, dela ir no mercado, dela comprar não sei o que, dela tomar um café, dela ir na academia. Tem pais aqui, as crianças vêm para Aba, para Denver, ficam aqui 20 horas semanais. Vão arranjar o que fazer. Podem ir fazer academia, vão tomar café com a amiga, vai para a beira da praia. Eu preciso dessas famílias bem. Eu preciso dessas mães fortes, seguras, cuidando de si. Porque se elas não cuidarem delas, elas não conseguem cuidar dos filhos. Entende? E a gente vai escutando essas coisas, Gui. A gente vai fazendo essas transformações. Quando tu recebeu o diagnóstico do Dani, o que foi que primeira coisa que tu pensou? É que aquela não tem, que nem eu te falei, pensar, eu vou tentar entender o que é isso, né? Porque o que é autismo? Não? O que é isso? O que é isso? O que isso compromete? Porque hoje a gente sabe, tem muitos autistas dentro de um autismo, né? E a gente também tem que parar de querer que o filho do outro seja igual ao nosso. Que nem esses tempos uma pessoa disse, ai, graças a Deus a tua filha é nível 1, né? Aí eu pensei assim, graças a Deus por quê? Por quê? Esse nível 1 pesa tanto nas costas da gente. Então, não existe, graças a Deus, não existe comparações. A gente tem que comparar nosso filho com ele mesmo. A gente tem que tentar fazer com que ele seja funcional, com que ele seja feliz. O filho tem que ser feliz. A gente tem que ser feliz. Ah, ele tem limitação, é isso aqui que eu posso trabalhar com ele e a gente vai trabalhar isso aqui então. Se ele estiver feliz dentro disso aqui, tá tudo certo. Vamos melhorar um pouquinho isso aqui? Vamos melhorar um pouquinho isso aqui. Porque a gente acaba gerando uma demanda na família que às vezes é um fardo. Sim. É um fardo. Nós já perdemos famílias aqui que foram sinceras com a gente e disse assim, Ana, eu não posso ficar aqui, porque tu me cobra demais. Pensa eu ouvir um negócio desse. Olha o que eu estava fazendo. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Me ajuda a fazer Imagina. isso com o teu filho em casa, me ajuda que ela não estava no momento de me ajudar, né? Então, eu vou te dizer, Gui, sabe esses testes que eu fiz com a Lira aí? Que foram 1.000 e lá vai cacetada, 13.000 e lá vai cacetada? Tu sabe o que eu fiz? Eu fiz o curso desses testes, Gui. Eu tenho eles aqui, eu aplico eles aqui. E não é por 13.000. Porque tem muita família que também vem querendo essa libertação. E não tem como pagar. E o SUS não vai dar. E quando o SUS dá, a criança já evoluiu de fase e aquele teste não serve para mais nada. Então eu fui de atrás de algo que eu pudesse ofertar. É menos qualidade? Bem capaz. Não é menos qualidade. Sou certificada como qualquer outra que aplica. Tenho certificado, tenho a hora comprobatória de vídeo, tenho a hora de prática, tenho tudo. Mas eu preciso também trazer facilidade para que esse público consiga ter acesso.
Então, essas transformações, tu lá com o barbeiro, com o pai, carregando o teu crachá no pescoço, tu é que pensa que tu não tá fazendo transformações. Isso aí é constante, é o tempo inteiro. E sempre aprendendo, como eu sempre digo. Então, tem uma coisa que eu falo sempre com o Daniel, né? Que eu tenho ele assim. Ah, mas tu é o pai, é tu que ensina. É eu que aprendo. Aham. A gente aprende muito. Agora a Carol, a mãe da Gabi, aquela guriazinha que eu tava falando antes, a Carol entrou aí na live. Depois eu vou dizer pra ela: ô Carol, tu tem que assistir toda a live, porque eu falei de vocês. Eu fiz fofoca. Com certeza, né? Ana, Ô Gui, eu vou te falar, mas pode falar mais um pouquinho, tá? tá, não, mas me fala aí sobre o tempo, porque eu tô olhando ali e Tu, tô com medo que acabe. tu tá com medo que acabe? Eu tô. Mas eu tentei te avisar na tua live lá. Que é por causa de uma É? hora? Por causa de uma Aham. hora? Não cai em uma hora. Não? Nós já estamos em 1h30. Tá. Nós estamos em 1h30, ela não cai, não. Não te preocupe. Ah, então tá ótimo. Queria me fazer uma pergunta. Pode? Quer fazer uma Tu ia. pergunta? Ah, Ah, eu? Não, é que como tá em 1h30, eu sempre digo, te lembra como eu tá. te falei da live, né? Viu que eu te Então falei? tá. Não, a live dura de 40 a 60 minutos tá? Mas é que quando é muito boa, a gente é sempre diz que quando a live é muito boa mesmo, ela se espicha mesmo. Isso aí é Ah, normal, isso acontece, é bem tranquilo. Não, só porque eu ia te dizer assim, Ana, assim, primeiro de tudo agradecer, né? Por tu estar obrigada. participando. Como eu te falei, te fiz um convite e dizer assim que tu, não é que a gente fala em ter a honra, né, mas eu digo assim, que eu sempre quero ter, todos que vêm aqui, todos fazem parte do projeto, e daí tu, por exemplo, foi a pessoa que abriu esse ano, né, então sempre tem aquela parte boa que a pessoa vem, abre o projeto, abre o bate-papo junto comigo, então a gente fica feliz, então assim, quero te fazer convite, na realidade, de novo, né, logo, logo eu te convidar pra gente bater mais um bate-papo de novo. Tá. Vamos abrir caixa de pergunta pro pessoal já vamos vir com elas tudo pronta Pode já. crer. Não adianta que a gente não vem com nada pronto. Tem toda a vida aprendendo. Tudo no Mas improviso. só para ti, tudo no improviso. Não, agora só pra gente encerrar mesmo. Eu pedi para te agradecer o pessoal, tá? Eu não gosto, eu sempre falo, mas das lives que tu vê eu falar, quando chega nessa parte eu não gosto de falar. Digo assim, peço para agradecer que a gente vai ter que terminar, eu não gosto, porque quando o assunto é bom, é Coisa assim, peço que tu boa, agradeça o né? pessoal, que daí a gente vai encerrar e, se Deus quiser, logo logo aí a Ana, se ela aceitar o convite, né, ela vem e conversa com nós de novo. Bora? Claro que sim. Então eu vou agradecer. Vou falar uma peculiaridade da nossa equipe, tá? Todos os dias a gente tem um momento abertura, que é quando a gente se reúne, a gente começa a trabalhar às 8, mas 10 para as 8 tá todo mundo aqui que atende naquele dia. E aí a gente vai lá para a cozinha, que a gente tem um espaço aqui, que é a cozinha terapêutica, e a gente faz a abertura, tá? Do nosso dia. Então, o que é? A gente lê uma passagem que a gente gosta, a gente lê uma frase, a gente escuta uma música, a gente faz uma dinâmica e depois a gente dá as mãos e agradece. E às vezes a gente agradece por coisas que a gente não tem. Para quê? Né? Para tu abrir esse campo aí de que tu é merecedor disso aí. Então, o ato de agradecer para nós aqui na Anato, ele é constante. E a gente sempre agradece, né? Por aquilo que a gente tem. Então, às vezes eu digo, eu agradeço, sou grata por mais um dia, pelas crianças que vêm aqui, pelas famílias, eu sou grata pela nossa equipe, eu sou grata pelas pessoas que pertencem a este lugar e pelas pessoas que já pertenceram, porque tudo é aprendizado. Já tivemos pessoas que estavam aqui com a gente na equipe e hoje não está mais. E elas nos deixaram ensinamentos, elas nos deixaram aprendizados. Então, eu quero agradecer a quem nos assistiu hoje e que possa fazer esse exercício aí com vocês mesmos.
Falem para vocês, agora, às 9h32 da noite, falem para vocês. Eu sou grato hoje e eu vou dizer, por essa live, por terminar a sexta, né? Então, façam isso, façam este exercício. Agradeço a presença de todos, pelo convite do Guilherme. Foi um prazer compartilhar um pouco da minha história contigo, da minha história profissional e pessoal, né? E de dizer que não é o título de terapeuta ocupacional que me distancia das pessoas. Eu sou gente. Eu sou terapeuta, mas eu sou gente. Eu sinto a mesma coisa que vocês sentem, eu compartilho, compactuo de ideias, de projetos. E é isso. E para finalizar, eu quero dizer para vocês que nos assistiram que o Guilherme fez uma chamada essa semana lá no Instagram dele, da nossa live. E lá, ele colocou uma música e eu falei para ele, Guilherme, essa é minha música preferida. A música era Believe, da Cher. Essa música fala, embora ela fale sobre um relacionamento amoroso, ela tem uma frase que me impacta, que é Do you believe? Agora eu tenho que cantar a música para poder me lembrar. Do you believe in life after love? Você acredita em vida após o amor? E aí a gente pensa, o que é amor? O que é amor? Amor não é entre homem e mulher, mãe e filho, amigo amigo. Amor é o que nos move a buscar o que a gente busca, a fazer o que a gente faz e a ter quem a gente tem. Então, eu acredito em vida após o amor, porque é ele que faz a gente viver. Obrigada por ter inconscientemente, Guilherme, colocado a minha música lá. Eu que agradeço. Eu que agradeço, Ana. Brigadão, tá? Não tem palavra para agradecer a oportunidade que está aí e não posso deixar de agradecer o pessoal. Tá, Ana? Fica com Deus. Tu também. E até a próxima. Com certeza. Até. Então, até. Até, gente. Pessoal, agradecer, né? Mais que isso aí, abrir um ano de 2024 com essa live maravilhosa com a Ana, tá? Peço que curtem, compartilhem e falo para vocês, tá? Aproveitem a vida de vocês, tenham um ótimo final de semana, fiquem com Deus e até a próxima. Como eu sempre digo, bate-papo com é para vocês, um forte abraço e que venha 2024 a 1000. Até mais!